amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Essa é a nossa terceira aula da Introdução à Vida Intelectual. E hoje nós vamos falar sobre o livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros. E Mortimer Adler vai nos ensinar como nós devemos nos aproximar dos livros da maneira correta. Mas antes de nós falarmos dos níveis de leitura do Mortimer Adler, nós vamos ver alguns conselhos preparatórios. E o Hugo de São Vito, no seu livro Didascalicon, ele vai nos dizer que nós devemos saber três coisas. Primeiro, o que ler. Segundo, em que ordem ler. E terceiro, como se deve ler. Quando nós olhamos o que ler, ele vai dizer que nós devemos escolher bem a nossa leitura, pois nós não temos todo o tempo do mundo. Então nós devemos dar preferência para as obras clássicas, as chamadas obras bases. Se você procura algum tema, estudar algum assunto específico, cada assunto, cada tema, existem aquelas obras que são consideradas as obras principais para você compreender esse assunto, esse tema. E como você não tem todo o tempo do mundo, é essas obras que você deve se concentrar. O segundo conselho que ele dá sobre em que ordem ler, e aqui o Sertilange ele vai dizer que nós devemos começar pelos rios para depois alcançarmos os mares. Embora o Hugo de São Vito diga que nós devemos escolher as obras clássicas, as obras bases, nós não podemos encará-las logo de princípio, porque provavelmente nós não vamos compreender nada. Então, ao invés de mergulharmos de uma vez no mar, nós devemos começar com os rios, devemos começar a compreender os assuntos, devemos começar com livros introdutórios que venham nos introduzir naquilo que nós queremos aprender, para então os rios nos levarem aos mares. E na terceira parte, que é como se ler, aqui o Mortimer Adler ele vai nos ajudar, e ele vai nos dizer que existe 4 níveis de leitura. E o primeiro nível de leitura é o nível elementar. O nível elementar é aquele nível que você consegue ler as palavras. É aquele nível que você compreende as frases, né? É aquele nível de você realmente saber ler. E hoje nós temos uma deficiência muito grande nesse nível de leitura, porque quase 60% dos alunos formam na escola sem saber o nível elementar da leitura, sem saber ler, sem saber compreender o que se lê. Quase 60% dos alunos formam hoje e não conseguem interpretar um texto de 5 linhas. Então esse é o primeiro nível do Mortimer Adler, é o nível que supõe que você sabe ler, que você consegue pegar um texto, que você consegue interpretar o texto e que você consegue compreender o que está sendo dito. O segundo nível de leitura do Mortimer Adler é o nível inspecional. Esse nível inspecional, Mortimer Adler ele vai dizer que é a melhor leitura que você faz no menor tempo possível. É o nível onde você vai estar folheando o seu livro, você olha a capa, você olha o índice, você olha a contracapa, né? Você olha os títulos ali dos capítulos, você olha os assuntos principais, dá uma olhada nos primeiros parágrafos e ali cerca de 5, 10 a 15 minutos você já tem uma noção do que se trata o livro e se vale a pena ou não você investir o seu tempo lendo este livro. Isso é muito importante, principalmente quando você está numa livraria e você precisa comprar um livro e você não sabe qual livro comprar e você quer saber se aquele livro é exatamente trata do assunto que você precisa, então você faz essa leitura inspecional. E por meio dessa leitura, você consegue identificar se aquele livro é para você ou não. O terceiro nível de leitura do Mortimer Adler é a leitura analítica. E na leitura analítica, ele vai dizer que essa é a melhor leitura que você pode fazer, não importa o tempo que você gaste. Você pode ficar 1 ano ali no mesmo livro, mas é a leitura ativa. É uma leitura onde você vai absorver as informações, você vai identificar o que o autor está querendo dizer,
Você vai procurar qual o problema que o autor procura resolver. Você vai avaliar o livro se ele é coerente, né? Se o autor de fato conseguiu resolver os seus problemas, se ele de fato conseguiu transmitir as suas ideias, né? Essa é a leitura analítica. E ela não exige um tempo determinado. Você pode passar anos estudando um único livro, né, ou um conjunto de obras, mas desde que você de fato compreenda o que está ali, que você absorva, né, como um garimpeiro, que você comece a garimpar os ouros que estão escondidos. E os maiores ouros serão achados por aqueles que consegue debruçar, que consegue cavar, que consegue compreender melhor aquilo que o autor transmitiu por meio do livro. O quarto nível de leitura é a leitura sintópica. Mortimer Adler ele vai dizer que esse quarto nível de leitura é a leitura que você coloca os autores para conversar, para dialogarem entre si. Então você pega um determinado assunto e você começa a olhar o que outros autores falaram sobre aquele assunto, ou talvez até contra aquele assunto, né? E você vê o que um fala, o que o outro fala, qual que é o argumento que um usa, o outro usa, para que você monte esse diálogo e para que você também possa participar desse diálogo dando o seu parecer. Esses são os 4 níveis de leitura que o Mortimer Adler nos ensina em seu livro Como Ler Livros, né? E agindo assim, nós podemos aproveitar o máximo das nossas leituras, da nossa vida de estudo. Isso exige prática e exige disciplina. Essa é a nossa terceira e última aula dessa introdução à vida intelectual. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima, se o Senhor permitir.